E o plano diretor? O plano diretor nós vamos trabalhar com bons técnicos, mas a gente tem que mudar muita coisa no plano diretor, né? Hoje a gente tem um problema de adensamento. O que é adensamento? Adensamento é quantas pessoas moram por metro quadrado. Aí você vai falar, bom, adensamento deve ser onde tem bastante prédio, né? Porque tem bastante gente morando, né, no mesmo metro quadrado, um em cima do outro. Mas não é. Você pega um bairro como Sapopemba, ela é mais adensada do que os Jardins e do que Moema e não tem um prédio, porque ela espalhou de qualquer jeito. Ou seja, as pessoas vão construindo do jeito que pode. Mora 10, 12 pessoas, pega uma casa, divide em vários cômodos, uma vai construindo em cima da outra, etc e tal. Isso por quê? Porque não se pensou na cidade lá atrás. Então o plano diretor precisa ser inteligente para os próximos 20 anos. Aí quando você adensa, espalhando assim, você tem que levar a infraestrutura para essa pessoa. Você tem que levar água, tem que levar canalização de esgoto, que você estava falando agora. A gente conversou com outros candidatos, eles falaram que tipo, tem 3 milhões de habitantes aqui em São Paulo que não tem esgoto saneamento. Sabe por quê? Por causa da lei. A lei é burra. Não, é burra, burra, burra. Eu posso repetir um monte de vezes aqui. Por quê? Porque você proíbe o adensamento, você proíbe a construção do prédio, né? Você exige para construir prédio garagem, ou você exige para reformar um prédio que a escada tem 1,20 m de largura, quando ela, na década de 60, 70, 80, quando esses prédios antigos foram construídos, só tinha 1 metro. Aí vai lá e diz assim, ó, se você quer fazer uma reforma nesse prédio, aumenta a escada para 1,20 m. Ó, mas para 1,20 m eu tenho que derrubar a escada. Então derruba a escada, mas para derrubar uma escada, você derruba o prédio. É mais fácil refazer tudo. Aí você obriga a ter garagem. Mas você perguntou para a pessoa se ela quer andar de Uber, se ela quer andar de outro aplicativo? Ela pode ter opção, ou né? se ela quer andar, ou ela não carro. quer. Pois é, e não quer ter carro? Eu não quero ter carro. Então, tá vendo? Você não quer ter carro, é de teu boa direito. De não ter garagem. Então, pois Plano é. diretor. Então, mas você tem que dar opção da pessoa que vai morar, se ela quer ter garagem, se ela quer ter carro, se ela não quer ter carro. Você vai para Nova York e ninguém tem carro. Né? Aí o cara quer viajar no final de semana, ele aluga um carro no final de semana. Pra mim ter carro hoje em dia é burrice. Porque ou você gosta de carro, tipo ele, que é velhão, gosta de carro. Mas é porque, ó, se você realmente... O que o carro te faz? Eu vim andando hoje, cara. Mas pra que o carro serve? Isso faz bem pra saúde. Então, eu tô nessa agora. Dava pra emagrecer um pouquinho. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, mano, sabe o quê? Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com um imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, zero. não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me cobrar. Pois é, mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, entendeu? Isso foi importado. Se for fabricado no Paraguai, tranquilo. Então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja pra cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai, por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container, tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? Vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de... Vamos criar um Paraguaizinho aqui perto de São Paulo, mano. Só pra não ter que viajar tanto. Verdade. Vem pelo Porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito, muito menos. A maioria um barcão, vem, né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado. Por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema. Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir. Né? Uma reserva. Funcionou? Então... Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, veja bem... microfone dessa qualidade aqui brasileira. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus,
né, por Zona Franca, etc. Tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal tá todo, você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? E a gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Porque então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que talvez rever isso, é uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita, isso os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Entendi. Então, aí você tem limites para esse tipo de coisa, né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil, né? Qual que é o nosso... qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? Esse o nosso mercado? É o que a gente vai trabalhar, ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. O grande problema com esse imposto aí especificamente, e a gente já vai poder mudar de assunto, é que, tem tecnologias que elas não existem no Brasil, e aí eu sou obrigado a pagar cara, não é nem tecnologia. Outro dia eu comprei um boneco de um francês usado no eBay, e aí ele chegou no Brasil 2 vezes, porque a primeira vez ele foi parar em Goiás, nem sei porque eu morava em Curitiba. Aí voltou, paguei de novo pro cara mandar, aí o correio entregou certo lá em casa, só com o imposto. Aquele boneco não existe no Brasil, era usado, e eu ainda paguei uma grana de imposto, fiquei muito puto, cara, com todo respeito. Eu acho que o imposto deveria ser um pouco menor. Né? Acho que deveria ser zero. Então, na minha veja opinião. bem, nós estamos fazendo... Eu sei que é radical, nós estamos mas fazendo... eu acho que no mundo moderno, mas se a gente mano, tiver o imposto zero, a gente também não tem como pagar a prestação dos serviços públicos. Tem. A gente tem, sim. Quando o Brasil quiser arranjar dinheiro, ele consegue, assim. Tem muita gente com dinheiro aí. Mas acontece que os serviços públicos vêm do imposto que é pago internamente. Não de importação, né? Não. A questão da importação, vamos considerar o seguinte, a gente precisa fazer... Sabe o que a gente tinha que fazer, na minha opinião? Igual a China. Se a gente pega taxa zero de importação, pega a tecnologia, copia na cara dura, reproduz aqui nas nossas indústrias, pau no cu dos americanos, começa a vender, começa a competir, crescer que nem o caralho. Foda-se, mano. A gente tem que copiar tudo igual a China fez. E como que tu conheceu o Bolsonaro, cara? Como é que foi essa parada? Nós nos conhecemos em Brasília em 1995, quando eu cheguei no Congresso Nacional, e nós ficamos muitos anos no mesmo partido, ficamos amigos. A gente sempre dividiu pensamentos, ideias e uma série de outras coisas, e essa amizade é uma amizade grande. Por isso ele me convidou para ser vice-líder do governo no Congresso Nacional, e a amizade, assim, eu sou amigo, quando eu sou amigo, entendeu? Eu não consigo virar as costas para os meus amigos, aconteça o que acontecer. E ele está assim, muito chateado, porque ele confiou em várias pessoas, né? E as pessoas viraram as costas para ele, né? Ou se aproveitaram dele para se eleger, né? Que é o caso da Joyce, e depois virou as costas para ele. Isso daí é muito triste. É muito triste, né? Amigo é amigo. Se o amigo está mal, você tem que estar com ele quando ele está mal, né? Se ele está doente, você tem que estar com ele quando ele está doente. Se você é para ir para diversão, para balada, você tem que estar com ele da mesma forma. Agora, não só para as coisas boas, né? Mas será que... Eu entendo, eu acho que a gente tem que ser leal ao que a gente, né, investe a nossa vida em. Mas o Bolsonaro, ele também descumpriu certas coisas que ele falou que faria. Então, será que vamos ficar elas por ela? Por exemplo, ele começa a falar que vai mudar ali. Eu votei no Bolsonaro, tá ligado?
E eu votei, eu falei assim, mano, só não vou votar no PT, porque só não dá, não tem como votar no PT. Tipo, eu prefiro um mal que eu não conheço com um mal que eu sei que o tamanho da pica dele é gigantesca. Vai me fuder incrivelmente. Então eu falei, vamos ver o Bolsonaro aí, porque pelo menos ele tá falando que quer mudar o sistema, que quer ser um outsider, que quer ser alguém que, porra, tira o controle do Brasil da mesma galera de sempre. Só que quando ele realmente entra no poder, eu não vi isso. Desculpa, eu não vejo. Não é fácil. Eu vejo ele cedendo, eu vejo ele acuado, é o que minha visão, tá ligado? E eu vejo ele, tipo, quando o cara vai ter que colocar o Procurador-Geral da República, coloca o Aras. O Aras não é uma peça que conversa com vou tirar o sistema da mão de quem sempre estava aí. Aras é uma parada que fala, vou manter a parada, vou conversar com esse sistema aqui, vamos conversar. E aí o Bolsonaro começa a conversar com o Centrão. E aí eu falo, foda-se. Então, mas deixa eu te falar. Quem dera o presidente da República pudesse fazer tudo, ou um governador pudesse fazer tudo, ou um prefeito pudesse fazer tudo sem o parlamento. É impossível, tá? E o parlamento é o exercício da democracia, né? Porque se a gente acaba com o parlamento, a gente acaba com quem faz as leis. E quando eu estou há muitos anos no parlamento, então eu trabalho de portas abertas. Então, quando a gente está fazendo uma lei, como a lei de proteção de dados que nós fizemos recentemente, que é a lei para te proteger, porque quando a gente fala de dados, a gente fala de tudo a respeito da gente, né? Então, quando você pega o teu celular aí e aceita o cookies de alguém aí, você está abrindo a sua vida. Mas a gente não está lendo. Ou então a gente entra num aplicativo, a gente entra num site, a gente autoriza, né? A gente está de acordo com os termos e regras e a gente está autorizando tudo. Então a vida da gente virou uma devassa. Eu posso dizer, Monark, quando você comprou teu sapato a última vez, qual cartão de crédito você usou, que remédio você toma, se você toma remédio. Se você analisar meu histórico na internet, você sabe tudo sobre mim, cara. Mas não precisa da internet. Sabe até quem eu matei. Não precisa da internet. Eu preciso só saber vasculhar teu cartão de crédito, vasculhar tuas compras, vasculhar você paga no aluguel, não paga, a tua conta de energia elétrica, de telefonia. Sim. Eu vou vasculhando a tua vida toda. Aí eu vou saber mais a respeito de você do que você mesmo. Isso não pode, porque eu posso inclusive fazer mal para as pessoas, né? Se eu entro num sistema de uma farmácia onde você tem um desconto lá e você, né, bota o seu CPF para ter o desconto e eu vejo que você está tomando um remédio, né, para uma doença terminal, você pode perder o emprego por causa disso, né? Isso é muito triste, você invadir a vida das pessoas. Então, mas o Congresso Nacional fez a melhor lei de proteção de dados do mundo aqui no Brasil, fez. Por quê? Porque o Congresso foi fora do Brasil, a gente foi buscar a lei em tudo quanto era lugar, a gente ouviu a sociedade, fizemos uma quantidade imensa de audiências públicas para saber o que era melhor, não cedemos às pressões e fizemos uma boa lei, né? Se você extingue o Congresso Nacional, você vira uma ditadura, né? Aí vem imposição de cima para baixo do jeito que acham os técnicos que deve ser. Então o Congresso é importante. E o presidente Bolsonaro, ele tem que lidar com o Congresso, né? Ele tem que conversar com o Congresso Nacional. Se ele não conversar, ele não aprova nada. Então, a dificuldade toda em relação ao que você está falando no primeiro ano e meio foi exatamente por isso, né? O Congresso não queria votar as coisas que o presidente precisava votar para melhorar o país. Aí é difícil. Se tornar prefeito, aí como é que tu vai voltar? Não dá. Não, vamos voltar. E tem muita gente até perguntando, Celso, mas se você virar prefeito, você vai acabar com a Patrulha do Consumidor? Não vou acabar não. Pelo contrário, a Patrulha do Consumidor vai continuar existindo. Para sempre. Enquanto eu tiver ar para respirar, eu vou fazer a Patrulha do Consumidor. Não tem essa discussão. Eu estou deputado, né? Estou deputado e continuo fazendo a Patrulha do Consumidor. Não vou largar, não. Isso é uma bandeira, é importante falar, Igor, é uma bandeira que começou na minha vida porque eu perdi minha primeira mulher por negligência médica no hospital. Por isso que eu fico revoltado. É um vídeo difícil de ver, inclusive. Incrivelmente chocante, pra ser sincero. A gente... E você sabe por que eu gravei um vídeo? Porque eu fazia televisão, tinha um programa de variedades, que era o Circuito Night and Day, ou Night and Day, depende do inglês, se é americano, inglês. Mas, e aí, eu tinha uma câmera dentro do carro. E quando eu vi que não tinha atendimento no hospital, porque era final de um campeonato mundial de vôlei, e o Brasil era finalista, né? E aí... Cara, por isso que não tinha médico? Todo mundo saiu para assistir o jogo e deixaram lá uma médica equatoriana e uma boliviana que estavam no Brasil só para fazer um curso, não podiam estar exercendo a medicina.
A minha mulher chegou chocada com um quadro infeccioso gravíssimo, né? Precisava só de uma coisa, antibióticos. Só que elas não tinham experiência. Uma formação mal feita fora do Brasil. E elas, não, vamos fazer o seguinte, era um sábado, vamos internar ela no quarto, né? Vamos interná-la e para ver como é que vai, o quadro vai evoluir. Só que o quadro em 5 horas evoluiu para o óbito, porque era uma infecção que se generalizou, tomou conta do corpo todo. Foi por causa disso que eu comecei. Aí eu peguei meu programa de televisão e comecei a receber outras denúncias, porque eu pus no ar. Eu gravei com a minha câmera, aquela reportagem que você viu. Uhum. Eu gravei e coloquei no ar. Quando eu coloquei no ar aquilo, né, até pedi autorização para os patrocinadores, porque o meu programa era de variedades, eu mostrava as baladas, diversão, etc e tal. E eu pedi autorização para os meus patrocinadores, explicando o que estava acontecendo, eles me autorizaram e comecei a receber outras denúncias de erro médico, negligência, imperícia, imprudência. E aí, com isso, eu comecei a colocar outras denúncias também. Isso no primeiro momento do mesmo hospital. Depois aparecendo de outros hospitais. E aí nunca mais parou isso na minha vida. Como eu tinha feito o curso de Direito, né, eu já era formado, ficou fácil de eu começar a ajudar as pessoas a se defender. Foi por isso que começou na minha vida. Minha vida mudou da água para o vinho. Eu saí de um programa de baladas e variedades e turismo, etc. para fazer a defesa do consumidor. Caraca, é uma mudança bem drástica, mas também é uma mudança... Assim, como você carrega isso até hoje, deve ser... Eu tô falando aqui da minha cabeça. Se fosse eu ia carregar para sempre essa memória super triste. Porque assim, o que eu trabalho hoje tem a ver diretamente com fato, com um trauma muito gigante. E nesse vídeo aí tem aquele último cara que vem falar contigo assim, não sei o quê. Aí tu fala, não, como é que tá ela? Aí o cara fala assim, tá morta. Eu, caralho, o cara falou, não tá morta? Como se... Sem nenhuma emoção. Sem nada, né? Senta aqui... conversa comigo, não, entra aqui na UTI, vamos ver ela, realmente nada, as portas fechadas e a notícia é essa, assim. Não, aquilo foi uma cena, é uma cena muito difícil, cara. Então, e tem gente que acha ainda que eu me aproveitei daquilo para ganhar fama. Eu já tinha fama, eu já tinha programa de televisão, eu já ganhava dinheiro. Na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho fazendo defesa do consumidor. Né? Porque eu tinha um monte de patrocinadores, um monte. Um troço bem mais leve também. Não, imagina, ninguém quer patrocinar coisa pesada, né? Que as pessoas querem patrocinar coisas leves, etc. Family friendly. Pois é, eu acho assim. Caralho. A gente, na vida, tem uma razão de ser, né? Vocês estavam contando a história de vocês para mim, tem uma razão, né? Os dois estavam lá, como é que, poxa, um carioca vai conhecer o outro paulista que tá os dois em Curitiba? Cara. Pois é. É Deus, cara. É Deus, eu acredito demais. Obrigado. O Pelão Cabelão mandou 600 bits. Cara, que porra de ideia é essa de ficar enchendo o saco dos caixa? Entendo o propósito, mas o método eu acho zoadíssimo. Bom, isso aí é engraçado mesmo. Vamos lá, seguinte. Essa matéria aí foi tirada do contexto da matéria inteira, um pedacinho, quando eu dou uma bronca numa caixa. Né? É a tal da história de vender os produtos em quantidade. Né? Porque ainda falou aí, olha, compra o rolo de 6 papel higiênico pelo preço de 1. O que acontece? Esse do papel higiênico, isso aí foi parar em tudo quanto é canto. A reportagem, inclusive, eu pedi para repostar agora. Na íntegra. Porque isso é importante, as pessoas assistirem na íntegra a reportagem. Então, o que é a reportagem? A reportagem é uma senhora que foi com a sobrinha dela como é que se diz, no supermercado, porque tinha uma promoção, no supermercado do dia, que na época era da rede Carrefour. Então, nós não estamos falando de um negócio pequeno. Nós estamos falando de um dos maiores grupos do mundo de supermercado. É uma multinacional de supermercado. Bom, e aí o que aconteceu? Tinha uma promoção lá, depois vocês assistem a matéria, é bem legal. Ela foi fazer a compra, quando chegou lá, estava no final dos produtos, então esses refrigerados, tipo Xambinho, Danoninho, etc, Petit Suisse, estavam quebrados. E ela pegou o que tinha sobrado lá, uns 2 ou 3. E foi passar no caixa, como estava trincado, tinha uns que não tinham código de barra. Aí falaram para ela, olha, você não pode levar assim. Ela falou, não, claro que eu posso levar na quantidade que eu quiser.
né? É o que diz o Celso Russomano e eu vou levar na quantidade que eu quiser. Entendi. Não, a senhora não vai levar. Aí tava a menina com 8 anos de idade. Eu tenho uma filha com 8. Quantos anos são seus filhos? A minha uma tem 7, tu tem 5. Tá, imagina a tua filha com 7 anos de idade pegar um negócio no supermercado e vir um segurança e tomar da mão dela. O que que você faz? Eu ia ficar bem puto, cara. Eu ia... Não sei, acho que eu... Eu ia xingar ele com Que todo situação mundo. de merda, né? Que situação, né? É. Pois é, aí foi isso que aconteceu. E a tia ficou muito chateada com aquela história e chamou a polícia lá no supermercado, né? E ficou revoltada, fez um boletim de ocorrência, etc e tal, e falou, e entrou em contato comigo, né? Com a minha equipe. E eu falei, não pode. Você pode comprar na quantidade que você quer, é o que diz a lei. Peraí, os fabricantes não estão acima da lei. Lei é feita para ser cumprida, né? E a gente precisa pensar nas pessoas de baixa renda, porque você fica fazendo publicidade na televisão e você não dá a oportunidade das crianças terem aquilo que é veiculado na televisão. Eu te pergunto, você vê a publicidade de brinquedo, por exemplo, dá para comprar uma criança de baixa renda, consegue comprar um brinquedo desse que mostra na televisão? Nem fudendo, é 100, 200 reais um brinquedo desse. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, um salário mínimo, vai comprar um brinquedo de R$150? Uma vez por ano. É. O mais barato, né? A gente tá É. falando dos mais baratos, né? Sim. Então, aí o que acontece? Aí você vai num supermercado, o fabricante manda pro supermercado, por exemplo, eu tô com pouco dinheiro, quero comprar 1 quilo de arroz, só tem 5 quilos. Para uma pessoa da periferia, isso é um absurdo, cara. Porque às vezes é a comida que ela vai dar naquele dia para os seus filhos. Aí você não vai comprar porque não tem 1 quilo. Não, a lei diz você pode fracionar 1 quilo. E pensa na pessoa, na criança que está morrendo de fome lá, que está com fome. Pensa nessa criança, pensa no idoso que está com fome, pensa nas pessoas com deficiência que estão com fome. Isso que me revolta, entendeu? Não, mas o poder econômico ele é mais forte do que tudo, ele pode tudo. Ok. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, bom, então eu vou fazer uma reportagem ensinando o que diz a lei. E fui até o supermercado. E eu chego no supermercado, peço pela gerente, antes de entrar. Aí vem a subgerente lá. E vem um segurança junto, né? Aí eu falo para ele, olha, é o seguinte, eu tô com essa senhora aqui, aconteceu isso. Aí ela fala, não foi no meu dia, eu acho que foi no dia de outra gerente aqui, não foi no meu dia. Bom, eu mostrei 4 leis federais, não foi uma, 4 leis federais dizendo que é direito do consumidor comprar na quantidade que ele quer. Porque é uma questão social. É muito mais do que eu querer comprar, né? Então, o que eu fiz? Entrei, falei, agora eu vou entrar no supermercado e vou comprar. O que a gerente devia ter feito? Devia ter avisado o caixa. O Celso vai comprar Claro. de acordo com o que a lei diz. Bom, mas não fez. E aí eu peguei, fui andando, falei da exclusão. Quando você pega uma criança que vê uma publicidade na televisão de um produto que ela não consegue comprar, ela fica revoltada com a sociedade. Ela vai crescer revoltada com a sociedade. O que nós estamos plantando? Um bandido de amanhã? É isso que nós estamos fazendo? Porque acha que o Celso foi discutir com o caixa? Bom, pelo menos a revolta você vai ter de uma pessoa que foi excluída, né? E o que a gente tem que defender o tempo todo é a inclusão, principalmente das pessoas de baixa renda. Bom, aí eu fui lá, peguei os refrigerados, peguei um pacote de caixa de fósforo. Eu quero comprar uma caixa de fósforo, tenho que comprar um pacote. Mas eu não estou comprando no atacado. Está escrito atacadista na frente? Não, não está. Atacadista pode vender na quantidade que ele quer. Vende para comerciante. Se um consumidor quiser ir comprar no atacado, ele sabe que tem uma quantidade mínima. Mas é atacadista. Supermercado é venda no varejo. É para vender unitariamente. Por isso que e diz a a lei lei. protege os atacadistas nesse sentido. Sim, porque o cara coloca atacadista, Entendi. ele pode... É uma outra lei. Exatamente. Ele está vendendo comercialmente, não é uma venda ao consumidor. Saquei. Bom, aí peguei caixa de fósforo, peguei toalha, peguei papel higiênico, peguei o tal do refrigerado e fui no caixa. Quando eu cheguei no caixa, eu falei para ela, olha, eu quero um papel higiênico, eu quero uma toalha de papel, eu quero uma caixa de fósforo. E ela virou para mim, fez assim, disse que não ia passar. Eu falei, olha, eu tenho como chamar a polícia aqui. Essa frase, esse pedaço que eles pegam. Ok. Publicaram dizendo que eu estava maltratando a caixa. Sem o contexto, que tinha toda uma mãe com uma avó Só com uma que filha. eu pus hoje, está no ar hoje, inclusive, eu cedo para vocês,
mostrando o final dessa reportagem, em que a Caixa, eu viro para a Caixa, falo, eu agradeço ela agradece, ela pede desculpas, entendeu? Eu mostro que a compra era de R$10 e custou R$1 e pouco, porque comprou na quantidade que o consumidor queria, né? Não é pelo valor, é pelo direito das pessoas de serem respeitadas, né? Acesso, exatamente, é isso, você falou tudo. Acesso à mercadoria. Bom, e aí eu digo para ela, despeço dela, ela fala assim para mim, e se eu precisar de você? Eu falei, pode me chamar que eu venho aqui para te ajudar. E terminou na maior do bem bom. Do bem bom. Sabe o que o Boulos fez? É bolo de coisa errada, de um monte de ingredientes de coisa errada. Porque um cara que vem na televisão mentir a respeito de uma reportagem séria... O que ele falou? Eu não vi. Não, ele disse que eu maltratei a Caixa. Aí ele foi até a casa da Caixa, levou a Caixa para a campanha dele, levou o marido dela para a campanha, vestiu a camiseta do marido, que eu acho que é um... Como é que se diz? É um artista plástico, eu respeito tanto ela quanto ele, que não tem nada a ver com isso, mas o Boulos está se utilizando de uma reportagem... Mas que ele falou que você pagou ela? Não, ele que está com ela. Ele que pagou ela? Não sei, pode ser. Pode ser, é possível. Pode ser. Não sei se ela está recebendo algum cachê, não sei. Pagou para falar, mas possivelmente, porque ela foi humilhada, etc. Então assiste a reportagem inteira, porque o que ela contradiz o que ela mesma está dizendo, né? Porque ela terminou a reportagem falando bem comigo, numa boa. Ela disse que perdeu o emprego, mas perdeu o emprego por quê? Não fui eu o responsável por isso, se é que isso de fato aconteceu, porque eu não sei, né? Se ela perdeu o emprego foi porque ela talvez tenha tratado a gente mal no caixa, né? Isso daí é uma questão que ela tem que resolver com a empresa, com o Supermercado Dia, não comigo. Eu tenho a obrigação de defender o povo, né? E eu expliquei para a gerente, não foi para a Caixa. Mas termina a reportagem de uma maneira muito agradável, muito legal, cordial, inclusive. Ela dizendo que ia pedir para eu ajudar ela. E eu falei que eu ia ajudar. Né? Eu não estava maltratando ninguém, eu não maltrato ninguém, nunca maltrato. Às vezes eu sou duro para fazer cumprir a lei, mas eu não maltrato as pessoas, eu não tenho esse hábito de fazer essas coisas. E ele usou indevidamente. E agora eu estou mostrando a verdade na televisão. Você quer ganhar a eleição, Boulos? Não invade casas, não invade prédios, não promove desordem, destruição. Promove coisas boas, como eu fiz a minha vida toda nos últimos 30 anos. Eu promovo coisas boas, que acrescentam, que elevam. Você quer dar moradia para as pessoas? Vamos trabalhar para dar moradia para as pessoas. Vamos fazer trabalho para que o poder público gaste o dinheiro com moradias, etc. Tal. Não invadindo, não tomando na mão, não exercendo a lei com as próprias mãos, fazendo a lei com as próprias mãos. Isso não é legal. Aí ele vem e faz uma confusão danada para dizer que eu maltrato as pessoas. Eu sou o cara, Boulos, que ando na periferia antes de você se conhecer por gente. Porque você tem quantos anos tem o Boulos? 30 e poucos anos? Vê pra mim quantos anos ele tem. Ele tem 37, por aí. Bom, então quando ele tinha 7 anos de idade, eu já andava na rua defendendo as pessoas. Boulos, eu já defendi as pessoas. E defendi você também, apesar de você não saber, quando eu impedi... Quanto? 38. Quando você tinha 8 anos de idade, então. Eu defendi você quando quiseram acabar com a internet gratuita ilimitada, né? Que queriam cobrar por minuto. Eu defendi você. Eu defendi você quando eu resolvi o problema dos botijões de gás, que eram 5 acidentes por dia, matando famílias inteiras. E a gente requalificou os botijões de gás no Brasil, fez os botijões serem destrocados, porque eram 40 milhões de botijões trocados. O cara viajava de um estado para outro, levava o botijão junto, ninguém fazia mais manutenção. Então o botijão virava uma bomba. Nós consertamos, eu fiz tanta coisa pública para tanta gente, indiretamente, né? Você não sabe nada da minha vida para vir falar de mim, sabe? Essa questão ideológica está abaixo do povo, o povo é mais importante, entendeu? A ideologia está abaixo. Eu, quando estou administrando alguma coisa no poder público, fazendo alguma coisa, eu não olho para a pessoa e pergunto qual que é o seu partido. Né? Se você é de esquerda ou de direita, eu vejo a pessoa como um ser humano que precisa da minha ajuda. Aprende, toma vergonha na tua cara, entendeu? Aprende as coisas na vida. Você é um garoto ainda, você não sabe nada da vida, você não sabe nada de defender as pessoas, você precisa aprender a saber, entendeu? Para depois você vir falar a meu respeito. Olha a minha história primeiro, tá bom?